Olá, caro aluno. Na terceira videoaula do módulo Troubleshooting, eu vou ensinar você agora a resolver o erro hora 01722, o terceiro erro que tem mais ocorrências de acordo com aquele artigo que eu falei na introdução. Este erro ocorre quando normalmente você precisa fazer uma conversão de varchar para number. Eu vou simular esse erro agora na prática e vou mostrar algumas formas de resolvê-lo. Dica principal: se a empresa em que você trabalha paga o suporte da Oracle, sempre pesquise sobre os problemas no My Oracle Support. Normalmente você encontra a solução para eles lá. Eu trabalho há quase 8 anos como DBA e quase todos os erros que eu tive eu encontrei uma solução na base de conhecimentos do My Oracle Support. Todas as dicas que eu estou dando aqui de troubleshooting, eu também estou consultando lá para obter algumas informações adicionais e explicar para você aqui nestes vídeos. Se você quer obter mais informações detalhadas, estendendo o assunto que eu vou falar aqui nessa videoaula, consulte depois o Doc ID, número 232243.1 lá no My Oracle Support. Eu entrei lá para consultar o erro e inclusive para montar esse ambiente aqui de testes, para criar essa tabela, dar uma carga nela e fazer alguns selects que vão simular esse erro. Antes também é importante você sempre saber usar a ferramenta OIR. Então deu um erro, eu não consegui ver que erro que é, maiores informações sobre esse erro. No servidor tem o utilitário OIR, que informa se é erro Oracle, o número dele não precisa do zero à esquerda, o zero da esquerda é opcional, se eu colocar não vai fazer diferença. Aí ele informa invalid number, o número especificado foi inválido. Ação, especifique um número válido. Aqui ele não dá muitas pistas de como resolver o problema. Então eu vou simular este erro e vou dar algumas dicas para você resolvê-lo. Este erro já aconteceu comigo em produção, no ambiente de produção, por causa de um problema de modelagem, que é parecido com este erro que eu vou mostrar aqui agora. A gente tem a tabela Data Table, que tem 3 colunas, ID do tipo Number, Data Type do tipo Varchar e Data do tipo Varchar. Então você tem uma chave, uma coluna que indica o tipo de dado que vai ser inserido naquela linha e o dado a ser inserido naquela linha. Eu vou criar a tabela, criei a tabela, agora vou dar uma carga nela. Dei uma carga de 5 linhas nela. A gente tem dados aqui do tipo company, o nome da empresa. Outro, contato, o nome do contato. Outro, CEP, o código do CEP. Aqui, data de entrega, tipo de dado, data. A gente vê aqui uma data, 3 de outubro de 2003. E outra, produto. A gente tem aqui o Rabbit Food, comida para coelhos. Então a gente tem aqui vários tipos de dados e os valores desses tipos de dados. É importante entender aqui que na terceira coluna, onde a gente vai inserir o valor, a gente tem dados do tipo string, number, aqui como por exemplo o CEP, e data, como por exemplo aqui o ship date, data de entrega. A gente tem 3 tipos de dados aí sendo inserido na terceira coluna, porém a coluna aceita varchar, para que você possa inserir qualquer tipo de dado de forma genérica. E é aí que mora o problema. Há uns 3 anos atrás, mais ou menos, a gente descobriu num módulo da aplicação de RH lá da empresa que, por causa de uma modelagem, uma coluna que só deveria aceitar dados do tipo number, um dia deu erro porque até aquele dia do erro a aplicação só tinha conseguido inserir dados do tipo number na coluna varchar. Um belo dia, não sei como, alguém ou alguma coisa conseguiu inserir lá dados do tipo varchar. Uma única linha com dado do tipo varchar. O que ocorreu na aplicação? Erro. Na mesma hora que foi inserida essa linha, ocorreu um erro. Aí o desenvolvedor me ligou, Fábio, está dando esse erro na aplicação, não acontecia. Eu já conhecia o erro, porque eu inclusive falava desse problema no treinamento de SQL Tuning que eu já tenho. Aí eu falei, que tabela que é? Eu entrei na tabela, fiz uma consulta nas linhas e descobri que tinha uma linha com varchar, que possivelmente tinha sido inserida naquela linha. O desenvolvedor não sabia a origem daquela inserção, a gente deletou ela e tudo voltou a funcionar. A aplicação tinha código para converter o valor daquela coluna para number. A tabela aceitava varchar. A partir do momento que alguém conseguiu inserir uma linha com tipo varchar, começou a dar erro hora 1722 lá na aplicação. E aí tivemos que excluir aquela linha.
Se a pessoa que fez a modelagem naquela tabela já tivesse colocado o tipo de dado number naquela coluna, aquele erro jamais teria acontecido. Então eu vejo que a origem do problema foi a modelagem. Nós tivemos um problema aí já na modelagem, então cuidado com a modelagem dos teus dados. Pense muito bem na hora de fazer a modelagem, porque inclusive se tivesse feito a modelagem com o tipo de dado number, normalmente em comparações, em pesquisas, o number é mais performático. Então vou voltar aqui ao exercício. A gente vai agora fazer uma comparação, por exemplo, do tipo de dado contact e o valor Jennifer. Eu vou fazer o select aqui para descobrir o ID dessa linha, funcionou perfeitamente. Eu tenho aqui uma comparação só com string. String de um lado, o nome da coluna, e string do outro, o valor a ser comparado. Vou pegar agora mais um select aqui, para comparar lá. Quero pegar as linhas que tenham a coluna data com valor 22. A gente sabe que tem uma linha que tem esse valor, a linha do CEP. Porém, na hora de eu tentar fazer esse toNumber aqui na coluna data, vai acontecer um erro do tipo hora 17:22. Por quê? Porque o Oracle vai tentar aplicar essa função também nas outras linhas. As outras linhas aqui não permitem conversão para number. E aí ocorre o erro. Qual é o correto aqui para evitar esse erro? Eu não poderia fazer esse toNumber aqui. O correto seria comparar aqui os dados com o tipo string. Data de um lado, que é varchar, e aqui uma string, que está delimitado entre aspas, é a string. Então uma string do outro lado também. Isso não vai gerar erro. Outra situação que geraria um erro, se eu tirar o toNumber aqui no select de cima. Agora eu tenho varchar de um lado e tenho number de um outro. Não existe comparações de dados com tipos diferentes. Se você não fez a conversão explicitamente, como eu havia feito lá com toNumber, o próprio Oracle vai fazer. E existem algumas regras para ele fazer essa conversão. Se existe number de um dos lados, o que ele vai fazer? Ele vai tentar converter o outro para number também. E aí a gente vai ver o erro da mesma forma. Aqui, deu erro hora 17:22. Era esse, na verdade, o erro que acontecia na aplicação que eu comentei lá no ambiente de produção que eu administrei. O desenvolvedor aqui não colocava toNumber na coluna, mas na hora de comparar, ele colocava no valor numérico, ele não delimitava aquele valor entre aspas simples. E aí começou a dar erro um determinado dia que inseriram um valor alfanumérico naquela coluna. Solução para evitar esse erro? Bom, faça a comparação com os tipos de dados corretos. Você não pode converter aqui para number alguma coisa que não pode ser convertido para number, que é o caso ali, quando a gente foi lá fazer a comparação aqui com linhas que contêm outros valores. Valores do tipo data, ou valor aqui do tipo string, rabbit food. Então eu tenho que tomar esse cuidado, converter aquilo que eu sei que realmente possa ser convertido. O que daria certo? Se eu tiver certeza que os data types zip, tudo que eu inserir com zip vai ser sempre numérico, então o que eu faria aqui nas versões atuais do Oracle? Filtraria também por data type igual a zip, e aí deixaria aquele meu toNumber lá. Funcionaria perfeitamente. Porque o Oracle vai filtrar tudo que é zip e depois tudo que é 22. Não vai ocorrer erro. Porém, nas versões mais antigas do Oracle, mesmo assim isso ocorre erro. O Oracle não tem um algoritmo tão inteligente nas versões antigas para filtrar primeiro as linhas e depois fazer a conversão. Aí gera o erro em versões anteriores. Nas versões anteriores, o que você poderia fazer para evitar esse erro do hora 17:22? Faz duas queries. Faz uma query principal e uma subquery. Na subquery você filtra o zip. Então tá aqui, estou filtrando o zip na subquery. Aqui a gente vai pegar tudo que é zip e depois eu jogo o toNumber aqui na query principal. Isso evitaria erro em qualquer versão. Já o select anterior evita no 12C e talvez nas versões mais recentes, 10, 11, 9 para trás, eu já não sei se funcionaria. É importante testar. Bom, eu mostrei aqui agora as principais causas do erro hora 17:22, mostrei algumas soluções, falei algumas formas de contornar esse erro, principalmente na questão da modelagem. A gente vai finalizar agora esse vídeo. Antes, vamos apagar aquela tabela que a gente criou somente para testes. Agradeço mais uma vez a sua atenção. Espero que tenha gostado.